Olá! A inteligência artificial tem revolucionado a maneira como nos relacionamos com a tecnologia. Por muito tempo acreditou-se que nunca se tornaria realidade. A verdade é que agora o avanço tecnológico faz com que a inteligência artificial seja realidade e faz com que sistemas consigam simular uma inteligência bem similar à humana. Essa tecnologia está presente em pequenos detalhes do cotidiano e dentro de diversos segmentos, inclusive na medicina. O Novas Fronteiras desta semana vai falar sobre a inteligência artificial na medicina. Como essa tecnologia pode contribuir com os avanços médicos? Como são suas aplicações na radiologia e nos diagnósticos? Quais seus benefícios e malefícios? Para nos ajudar a responder esses e tantos outros questionamentos, nós recebemos a professora do Programa de Pós-Graduação em Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, Ana Maria Marques da Silva. Seja bem-vinda, professora. Tudo bom? Quem também participa deste bate-papo é a coordenadora dos cursos de Física Médica e Radiologia da Universidade Franciscana, Ana Paula Schwartz. Seja bem-vinda, professora. Eu começo então perguntando à professora Ana Maria: de que forma a inteligência artificial contribui e é importante hoje em dia para os avanços médicos? Ao longo dos anos 2000, então, de 2010 para cá, essas aplicações de inteligência artificial na área médica, elas têm se ampliado de maneira muito intensa. E elas têm aparecido principalmente voltadas a algumas questões que estão relacionadas à questão do diagnóstico, a questão da terapia e a questão de modelos de risco, modelos de predição de doenças e modelos que a gente possa prever algum tratamento. Então, nos últimos anos, particularmente, a gente viu, até com a pandemia, o desenvolvimento de sistemas que eram sistemas especialistas, que a gente chama, que eram sistemas que respondiam a questionamentos, como você dá uma série de sintomas e ele dá alguma ideia do que você deve fazer. Sistemas de reconhecimento de voz, a gente está acostumado agora a ter sistemas que reconhecem aquilo que você está falando. A gente tem se desenvolvido uma tendência, particularmente nas empresas que são grandes fabricantes de equipamentos para imagens, para diagnóstico por imagem e também para tratamento, de usar as técnicas de inteligência artificial. Isso significa construir modelos que possam fazer fornecer uma imagem como uma segunda opinião para o radiologista. Eles são sistemas de auxílio, por exemplo, ao diagnóstico. Então, esses sistemas, eles são sistemas que pegam diversos dados, que são dados de sintomas, testes clínicos, exames de imagem, e eles dão um auxílio, e eles podem, por exemplo, analisar uma imagem e detectar ou chamar atenção, por exemplo, para o radiologista, de uma região que tem uma região suspeita, por exemplo, de uma malignidade. Então, imaginem uma imagem de mamografia e esse sistema ele permite que você chame a atenção para uma região da mamografia, por exemplo, que tem características da imagem que são relacionadas mais relacionados a um tumor maligno, por causa da forma, por causa da densidade que é observada na imagem. Existe uma outra tendência, que é uma tendência de você utilizar as bases de dados que já existem para auxiliar o trabalho médico. Então, por exemplo, na radioterapia, uma das áreas importantes para você fazer um tratamento de radioterapia é você delimitar os órgãos que são órgãos que você quer preservar enquanto outros você quer tratar. Uma maneira de fazer isso é delimitar essas regiões. Então, existe um grupo de ferramentas que vem sendo desenvolvidas, que usam inteligência artificial, que usam técnicas de inteligência artificial para segmentar, ou seja, separar regiões que são conhecidas. Então, baseados
em dados, em o que é, onde é o fígado, por exemplo, onde é a medula, onde são os órgãos, o sistema reconhece onde são esses órgãos, delimita, e isso facilita na hora de fazer o planejamento em radioterapia. Uma outra tendência na área de uso de inteligência artificial, na área de imagens médicas, né, na área de diagnóstico por imagem, é você utilizar as técnicas de inteligência artificial, por exemplo, para conseguir produzir imagens com menor dose de radiação. Então, você, ao produzir uma imagem, por exemplo, uma imagem de raio-x, uma imagem na tomografia computadorizada, na medicina nuclear, você sempre submete o paciente a uma certa dose de radiação, porque essa radiação é que produz a imagem. Existe uma tendência de redução de dose com a garantia da qualidade do diagnóstico e existe um investimento em utilizar técnicas de inteligência artificial para que você consiga produzir uma imagem de boa qualidade diagnóstica com menor dose, ou seja, que você utilize as técnicas de inteligência artificial para diminuir ruído, por exemplo, né? E fornecer essas informações. Uma outra abordagem, né, de uso de inteligência artificial na área médica é a síntese de imagens. Então, você produz um tipo de imagem de uma categoria, por exemplo, uma imagem de ressonância magnética que a gente chama ponderada em T1, que é um tipo de imagem de ressonância magnética, e você consegue, através de técnicas de aprendizado de máquina, produzir outras imagens sintéticas, ou seja, ao invés do paciente precisar fazer várias sequências de imagem, ele pode fazer uma sequência de imagem e, na realidade, o computador sintetiza as outras. Perfeito. Professora Ana Paula, ainda falando desses avanços que a professora Ana Maria citava, o que a gente pode trazer numa linha do tempo, assim, de benefícios que hoje a radiologia, os diagnósticos têm por meio dessa inteligência artificial? Bem, então assim, se a gente for falar em radiologia e diagnóstico por imagem, tudo envolve tecnologia, né? Então, desde dos conhecimentos anatômicos que foram sendo obtidos com o tempo, né? Até a incorporação das tecnologias que a gente utiliza hoje. Então, a inteligência artificial hoje, a gente consegue. A professora Ana Maria já falou bastante coisa ali que são linhas, né, utilizadas na radiologia, mas nós temos a parte de fazer uma pré-análise das imagens antes do radiologista, né? Temos vários pesquisadores que trabalham, temos até uma instituição que trabalhou com análise de imagens de radiografias e tomografias do pulmão para detectar COVID, né? Então a gente tem bastante nessa linha, assim, bastante áreas que a inteligência artificial é utilizada. E como a professora Ana Maria, ela é mais especializada nessa área, eu queria perguntar para ela o que existe de aplicação de inteligência artificial hoje no Brasil. A gente tem atualmente, o que a gente tem de aplicação no país está muito relacionado àquilo que a gente tem de aplicação clínica, ou seja, diretamente no meio clínico, que está relacionada a alguns aplicativos desenvolvidos pelos fabricantes de equipamentos que incorporam esses aplicativos dentro do fluxo clínico de diagnóstico ou de tratamento. Então, dentro do país, o que a gente tem é essa disponibilidade mais comercial de trabalhos, né, de aplicativos que estão dentro da rotina clínica, mas que são adquiridos junto com os equipamentos, então são produtos relativamente testados, mas a gente tem também aquilo que é desenvolvido pelos próprios grupos de pesquisa. Então, muito dos grupos de pesquisa, eles desenvolvem aplicações que estão ligadas a você reunir dados de diversas, por exemplo, instituições,
com esses dados de diversas instituições com um problema médico, você fazer uma aplicação, que é uma aplicação que tenta responder o problema médico, né, utilizando todas as informações. A grande questão da inteligência artificial é que ela é muito parecida com a gente quando a gente começa a aprender, uma criança começa a aprender. Como é que uma criança aprende? Ela percebe o mundo, então ela toma dados do mundo, ela tem um problema, ela na realidade adquire informação sobre esse mundo, sistematiza essa informação e ela vai aprendendo ao longo do tempo a aplicar aquela informação cada vez melhor, porque ela vai aprendendo ao longo do tempo. Inteligência artificial pressupõe isso. Pressupõe que a gente colabore e agregue informação e essa informação seja construída num modelo. Então, no Brasil, algo importante a ser feito é esse tipo de colaboração do ponto de vista de pesquisa em problemas médicos, problemas específicos médicos. O Brasil é um país que tem grande diversidade racial, cultural, né, até de conhecimento, né, de desenvolvimento cognitivo muito distinto. E os sistemas de inteligência artificial, eles precisam desse tipo de dado diversificado para que eles produzam resultados que são resultados confiáveis e que não tenham a gente chama de bias, né? Não tenham um erro tendencioso, porque ele foi construído com um grupo de dados muito particular. Professora Ana Paula, eu queria saber da senhora como que esse assunto, né, da inserção da inteligência artificial na área médica, ela é discutida hoje em dia dentro da sala de aula com os alunos. Nos cursos tanto de radiologia como de física médica, o assunto, né, inteligência artificial, ele é abordado nas disciplinas curriculares, tanto radiodiagnóstico, radioterapia, processamento de imagens, a informática, né, aplicada à física médica, e também a instituição oferece as eletivas que são específicas de inteligência artificial, vou ter que ler o nome aqui. Nanobiotecnologia, inteligência artificial e o futuro da humanidade é uma delas, e a outra é inteligência artificial e tecnologias aplicadas à saúde. Inclusive, essa primeira, né, de nanobiotecnologia, inteligência artificial e o futuro da humanidade, ela é dada pelos professores do curso de física médica. Então, dessa forma, a gente tem abordado os assuntos nos dois cursos. Falando, né, eu comentei um pouco antes do trabalho desse colega nosso da instituição, se busca, né, com a inteligência artificial, não digo substituir, mas com que as máquinas, né, elas consigam dar um laudo, certo? E eu gostaria de saber se existe uma contrapartida hoje, se a inteligência artificial errar, como que seria, como que funcionaria? Esse é um assunto extremamente polêmico, né? E eu acho que esse eu já, mais de uma vez, já conversei em eventos médicos com os radiologistas sobre essa questão, porque os radiologistas são os primeiros, talvez, impactados, né? Uma coisa que a gente tem que ter clara em relação à inteligência artificial é que ainda há um caminho muito longo para que a inteligência artificial substitua a inteligência humana, né? A inteligência artificial, da maneira como ela está desenvolvida agora, com o poder computacional que a gente tem, ela depende de vários aspectos para avançar. Ela depende, como eu disse, da qualidade dos dados que eu forneço, da capacidade computacional, da delimitação clara do problema que eu quero responder. E a inteligência, da maneira... Os modelos que existem, da maneira como eles são bem específicos e eles são muito mais descritivos, né, do que eles são preditivos. Então, não existe... O ser humano, ele é muito melhor, do ponto de vista até energético, para processar dados e conseguir fazer um julgamento, principalmente
por exemplo, uma pessoa mais experiente, um radiologista experiente. Né? Para vocês terem uma ideia, o cérebro gasta mais ou menos 20 watts de potência, enquanto que um computador para fazer um modelo de inteligência vai gastar 85 mil. Então, a quantidade de energia que eu preciso despender para construir um modelo, produzir um modelo, é muito grande perto daquilo que a gente consegue fazer do ponto de vista do nosso cérebro. A gente é muito melhor e muito mais eficiente. Mas a questão o que existe é que a gente ainda precisa avançar no sentido de como é que a gente vai fazer aquilo que a gente chama de auditoria dos sistemas. Ou seja, como é que eu garanto que um modelo, ele não só está dando a resposta certa, porque normalmente ele é testado para ser autorizado, mas que ele não tenha um viés, e que ele não cometa erros. Há uma necessidade de regulação e há uma necessidade de se criar um sistema de feedback, ou seja, que o próprio radiologista ele não confie totalmente, então nenhum sistema ele dá 100% de certeza, assim como o ser humano também não, né? Esses sistemas, eles vão aprendendo, assim como a gente, com o erro. Então, deve haver um sistema de auditoria de tal forma que quando se identifica algum problema, ele retorne. E a gente não tem como responsabilizar um sistema por um diagnóstico. Ainda hoje, existe uma regulação de que, na realidade, o responsável, com certeza, é um médico, né? Por quê? Porque um médico, ele, além dele conseguir reunir informação, sintetizar, ele consegue fazer algo que a máquina não consegue fazer, que é fazer um julgamento, né? Um julgamento que envolve não só questões mais quantitativas, mas questões subjetivas, né? Questões subjetivas em relação àquilo que é melhor para o paciente, aquilo que ele vai se sentir melhor. A máquina não sabe como fazer você se sentir melhor, né? Ela não vai garantir isso, porque ela não tem essa capacidade de julgamento, tá? Que é algo que a gente tem. Então, eu não acho que existe uma substituição. Na realidade, eu acho que é exatamente o contrário. O que a máquina vai fazer e o que os sistemas vão fazer, eles vão retirar da carga de trabalho aquilo que é possível fazer de maneira mais simples e mais automatizada. Mas eu acho que o que a inteligência artificial vai fazer vai ser talvez ajudar o ser humano, né? Então, no auxílio, não no sentido de substituir. Eu realmente não acredito nisso. A gente torce que essa evolução tecnológica venha para nos ajudar ainda mais, né, professoras? Mas que seja complementar, então, ao trabalho humano, que não vai deixar de ser importante, como a professora Ana Maria falou. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da professora Ana Maria, por compartilhar um pouco conosco aqui do seu conhecimento, das suas pesquisas. Muito obrigada, professora Ana Maria. Eu que agradeço. Professora Ana Paula, também muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui conosco, disponibilizar o seu tempo para falar sobre esse assunto tão importante aqui no nosso Novas Fronteiras. Eu agradeço também a oportunidade. Muito obrigada pela companhia de vocês também, e para rever esse programa você pode acessar o nosso canal do YouTube, o youtube.com/UFNTV. Tchau!